todo ferrolho que seja lançado por terra, Espírito Santo, toda amarração espiritual, e que o Senhor possa estar falando com os seus filhos nessa noite, Pai. É o nome de Jesus. Amém? Podeis sentar. Em nome de Jesus. Estamos na José Caetano Ruas, número 800, perto do Colégio Baltazar, no culto da... Essa palavra aqui é tremenda aqui. No livro de João, capítulo 15, diz assim: eu sou a videira, e meu pai o agricultor. Todo ramo que está em mim, não dá fruto, ele retira. E todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho transmitido. Olha a importância aqui. Pela palavra que eu tenho falado, pregado. Quarto, permaneça em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado na videira. Vós, igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmo, não permanecendo unido em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Sem Deus, nós vamos chegar a lugar algum. Deus me deu um tema aqui, o tema é: Deus em mim, vou dar muito fruto. Deus em mim, eu vou dar muito fruto. Deus tem que estar em nós. Eu estava meditando essa palavra aqui. Jesus, ele declara assim: eu sou a videira. Mas antes, Deus tem escolhido Israel. Quando você vai ler a história, Natália, Deus primeiro escolheu a geração de Noé. Quando você lê lá em Noé, na hora que as águas baixam, Noé faz um altar. Noé tem 3 filhos. Noé tem Sem, que era o primogênito, depois vem Jafé, e depois vem Cão. E dessa geração de Sem veio a geração do pai de Abrão, que era Terá. Terá não acreditava em Deus, mas Deus se revelou a Abrão. Abrão era uma tribo. De Abrão veio Isaac. Isaac veio Jacó. E Jacó veio 12, que dá o nome às tribos. E das tribos, chegou no Egito. Do Egito saiu uma nação de 3 milhões de pessoas. O propósito era, Deus escolheu Israel para ser a videira. Amém? A videira, uvas. Quem gosta aqui de uva? Uvas. Eu estava lendo hoje sobre a videira, Luiz. A videira em Israel, ela não é como esses vinhedos aqui de outros países. A videira de Israel, ela é enorme. Para você ter ideia, não tem como quebrar um braço da videira. Tão grosso que é. Quão poderoso que é. É assim que Deus queria de Israel. Que fosse uma nação poderosa. Uma nação que ia levar o nome de Deus às outras nações. E Deus fez uma promessa tremenda a Alex Pereira. Deus falou que Israel ia alimentar as nações. Alimentar as nações como, pastor? Através da palavra. Através da palavra. Só que, em vez de Israel
da uva para as nações, Israel começou a dar abrolho. Uva braba. Por quê? Porque Israel, ela não cumpriu a palavra. Porque Deus, o propósito era ela sair, levar a terra prometida, tá? E dessa terra, da terra de Canaã, eles iam propagar a palavra. Só que eles fizeram diferente. E quando você lê aqui no livro de Deuteronômio, olha a promessa que Deus fez para Israel. Primeiro eu vou falar da videira, que é Israel. Olha o que ele fala aqui, ó, Deuteronômio capítulo 8. Portanto, diz assim, ó, portanto, tendes cuidado de obedecer todos os mandamentos que hoje vos ordenei e cumpre, a fim de que vivais bem e vos multipliqueis, entrei e possuí a terra de Yahvé, sob juramento que prometeu aos vossos antepassados, trazer sempre viva em tua memória a maneira como Yahvé, o teu Deus, conduziu todo o caminho no deserto durante 40 anos, para vos tornar humilde, provar a fim de que obedecesse todos os mandamentos do Senhor. Ele te humilhou, fez com que sentisse fome e te alimentou com maná que desceu do céu. Então aqui, Jesus, ou seja, Deus vinha narrando para Israel o que Deus tinha prometido para ele. Aqui ainda, ele falou assim, ó, não vivei apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Deus estava falando que não era somente, tá? Era 7 grãos, né? 7 frutos, não era somente dos frutos que Israel ia sobreviver, mas da palavra que vem na boca do Senhor. Porque é a palavra que nos sustenta. É a palavra que nos põe de pé. Porque quando nós estamos confusos, quando nós estamos nos bombardeios da vida, né? Principalmente no mundo que nós vivemos hoje, a primeira seta que o diabo coloca é para você parar, é para você desistir, é para você retroceder. Mas a Bíblia manda você avançar. O pregador de Hebreus fala assim em Hebreus 10:38 que o justo viverá de fé. Se ele retroceder, Deus não tem prazer na alma dele. Então, a gente tem que prosseguir. Não parar. O problema é que Israel saiu, tá? Deus tirou com mão forte da escravidão, levou para o país que Deus prometeu, porque Deus cumpre com a palavra dele. Amém? Deus cumpre com a palavra dele. Só que eles preferiu seguir outro caminho. Parou de cumprir a palavra. Tem mais. Olha o que a Bíblia diz aqui. Deuteronômio capítulo 8, versículo 7. Diz assim, ó. E eis que Yahvé, o teu Deus, vai fazer herdar uma terra boa, repleta de riacho. Ouça só. Tanques de água, fonte de que jorra nos vales das colinas, uma terra que produz muito trigo, cevada, videira, figueira, romoeira, azeite de oliva, mel, a terra aonde não faltará pão, aonde não falta nada, a terra onde as rochas têm ferro, aonde poderão extrair cobre das colinas. Gente, tinha tudo. Tinha tudo. Deus abençoou, multiplicou em tudo Israel. Não faltava nada. Tinha água. A terra era boa. Tinha os frutos. Porque Israel sobrevivia até hoje desses frutos aqui. Então, Alex, Deus deu tudo para eles. Tinha Deus. Alex Pereira, tinha Deus. Deus estava com ele. A terra tinha água. Era igual a Alagoas. Por que Alagoas? Porque Alagoas tem rio
riacho e tem mar. Por isso Alagoas, onde eu vi, é banhado de água, aquela terra maravilhosa. Canaã era da mesma forma, tinha cachoeira, tinha riacho, tinha rio, tinha tudo. Jogava semente, jogava semente, entendeu? E a terra brotava. Ele tinha tudo. O que Deus queria só de Israel, que Israel levasse a palavra. Que Israel pregasse a palavra. E que vivesse a palavra. Era só isso que Deus queria. Que ele cumprisse o mandamento. Por isso que ele era a videira. Só que essa videira aqui, meu amado, a videira começou a não dar o fruto que era para dar. Está aqui. No ato da graça maravilhosa, Deus transplantou a sua graça maravilhosa. Deus transplantou Israel para Canaã e deu à nação todos os benefícios imagináveis, que mais não podia fazer ainda. A presença dele estava lá, Deus estava lá, mas a videira produziu uvas bravas. Deus estava retribuindo e ele estava negando a Deus, ele estava fugindo de Deus. É por isso que nós sofremos. Daqui a pouco eu vou chegar aí. Por quê? Até hoje Israel não tem rei, não tem sacerdote e não tem Deus. Hoje Israel, Jerusalém, está sem rei, está sem sacerdote, está sem Deus. Até hoje. E quando você vai ler a história, eles negaram Deus, eles não queriam Deus. Quando você lê em 1 Samuel capítulo 8, eles negaram Deus. Eles pediram a Samuel um rei como as outras nações. No capítulo 12 você vai ver o profeta chateado, aborrecido, triste. Porque eles achavam que o jugo de Deus era muito grande. Ele queria ser livre para pecar. Ele queria se misturar entre as outras nações. Ele queria ser igual às outras nações. E Deus tinha levantado essa nação para dar fruto de retidão e produzir qualidades de caráter. Mostrar para as outras nações, através dela, que o Deus que eles se via era maravilhoso, benigno, era bom. Mas eles preferiram seguir a sua carne. Eu estava lendo sobre a videira. Você lembra de Marcos capítulo 11, versículo 12? Marcos capítulo 11, 12, a Bíblia de Jesus vinha de Betânia. E Jesus procurou figo na figueira. Marcos 11, 12. No dia seguinte, enquanto estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. Avisando ao longe uma figueira com folha, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou, senão folha, porque não era época de figos. Então respondeu: nunca mais, em tempo algum, coma alguém fruto de ti. Nunca mais. E quando ele sobe para Jerusalém, na volta, a figueira estava seca, do pé até a raiz. E os discípulos: Jesus, olha a figueira, secou. Figueira simboliza Israel. Jesus ficou 3 anos e 6 meses pregando para os judeus. Você sabe o que os judeus fizeram com ele? Mataram.
Em João capítulo 5, versículo 43, Jesus um dia falou assim: olha, eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me receberam. Outro virá no mesmo nome, esse vocês vão receber. Ele estava falando. Da mesma forma, hoje, nós estamos ouvindo a palavra, nós vem à igreja, mas nós estamos longe de Deus. É por isso que nós estamos sofrendo. Porque, gente, raciocine comigo aqui, pense comigo. Os judeus, eles negaram Deus. Negaram Jesus. E nós aceitamos Ele, nós somos o ramo. Jaqueline, a Bíblia diz que a salvação era para os judeus. A salvação é para os judeus. Mas os judeus não quiseram. E nós fomos injetados na figueira. Na videira. Que privilégio. Que privilégio nós temos. Os judeus rejeitam. Os judeus rejeitam. E nós aceita. Teve um dia que Paulo estava jogando para os judeus queriam matar Paulo. Para você lá, a partir de hoje, eu não mais prego a palavra para vocês, eu vou para o gentio. Deus não vai cobrar de mim o sangue de vocês. E Paulo vai para o gentio. Porque os judeus não queriam ter relacionamento com Jesus. Com a palavra, porque o problema era a palavra. Porque a palavra estava confrontando eles. Quando você lê no Salmos 80, versículo 8 até o 19, o livro de Isaías 5, do 1 ao 7, Jeremias, do 2 ao 21, Ezequiel 19 ao 14, Oséias 10, 1, vai falar sobre a videira que era Israel, e eles não aceitaram, não quiseram. Então, esse privilégio passou a nós. A palavra chegou a nós. Jesus se revelou a nós. Olha que tremendo. Jesus se revelou a você. Você hoje está aqui porque a palavra alcançou você. Você abriu teu coração para que a palavra chegasse a você. Eu estou no bairro ali 5 anos. Está aqui o meu vizinho Alex. Eu fiquei 4 anos semeando na vida do Alex. Ele falou: um dia eu vou, pastor. Eu vou, pastor. Eu ia lá, eu vou, pastor. Eu vou. Eu fiquei 4 anos semeando. Bom dia. Eu não conhecia. Boa tarde. Bom dia. Alex, boa tarde. Passou 1 ano, 2 anos. E eu lá, bom dia. Boa tarde. Eu fui falando, eu fui encostando, devagarzinho, igual mineiro. Ela chegando, devagarzinho. Comecei a falar, ele foi dando espaço. Fui falando. E hoje ele está aqui com a esposa dele. É igual outro vizinho que está lá. O vizinho lá do Ferro Velho. O seu Pedro. Quando ele dá um espaço, eu fico a semana inteira, até 15 dias lá. Aí deu um probleminha lá que eu vi que o filho dele estava meio endemoniado. Eu falei: Jesus, está na hora de eu dar um tempo. Aí deu um tempo lá. Eu passei: gente, pastor, vem cá, eu vou lá. Hã? Tudo no tempo oportuno, vai semeando. Por quê? Porque Jesus escolheu você. Olha que maravilha. Jesus escolheu você. Jesus, Ele foi buscar você na treva, na maconha, na cocaína,
na cachaça, na prostituição, na jogatina. Olha onde você estava. Jesus foi lá, usou alguém, trouxe você. Porque a Bíblia diz em João capítulo 15, Guilherme, que é o Senhor que nos escolhe. É o Senhor que nos escolhe. E você, não vos chamarei escravo, mas amigo. Amigo. Então Jesus escolheu você. Jesus resolveu escolher você, injetou você nele. Nele. É por isso que nós temos que se esforçar nele. Aqui tem um testemunho do pastor. Ele diz assim, ó, quando ele morava em Chicago, ele tinha uma pequena videira no quintal da casa dele, mas não era nada parecido com aquelas cultivava até hoje na Terra Santa. Ele falando aqui, ó, a nossa videira era uma planta extremamente frágil, e as romãs quebravam com facilidade. As vinhas que encontramos na Terra Santa são grandes e fortes, e praticamente impossível quebrá-la quando os ramos é maduro e sem danificar a própria vinha. Ele diz assim, ó, a nossa união com Cristo é uma união viva, por isso podemos dar frutos. É uma união afetuosa, por isso podemos desfrutar do nosso relacionamento com Ele. Também é uma união duradoura, por isso não precisamos temer. Nós precisamos ter esse relacionamento intensivo com Deus. Você só vai entender, você só vai compreender quando você estiver nele. Quando verdadeiramente você estiver nele, essa angústia, essa falta de afeto humano, essa falta de carência humana, essa falta de alguma coisa que nós sentimos diariamente, essa falta de afago, só nele. A sua alegria, vou repetir aqui, a sua alegria não vem do teu pai, da tua mãe, do seu esposo, do seu dinheiro, dos seus sonhos. A sua alegria tem que vir de Deus. É de Deus. A partir do momento, preta, que nós temos esse relacionamento com Ele, a gente não vai sentir falta de nada. Nós vivemos com medo, vivemos assombrados. O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? E eu fico alimentando, a minha alma com essa vida secular. E cada vez que eu olho para o mundo, eu me desespero. Cada vez que eu vejo a política, eu me desespero, porque eles não estão nem aí para nós. Está cada um cuidando da tua vida, do seu bolso. O resto que se vire. Ou vocês não perceberam ainda isso? Só que a Bíblia diz que até os nossos cabelos são contados. Deus conhece fio por fio. É sobre isso aqui. Nós temos que estar nele. Nós temos que buscar nele, não temer. Não se assombrar. Mas eu tenho que me esforçar cada vez nele, porque nós somos difíceis.
Nós temos a nossa atitude nos assombra. A gente quer tomar atitude sem consultar Deus. Toma atitude, fala o que pensa. E nós vivemos se frustrando. Vivemos parando. Hoje as pessoas, o pessoal está aí. Você pode me cobrar, depois do carnaval, depois que as pessoas se lançar no carnaval, que muitos crentes já se lançou, estão nos clubes aí por aí, eles vão se libuzar, vão pecar, vão se arrebentar, aí depois ele volta para a sessão de descarrego. Sabe por quê? Porque ele sente falta. Sente falta. A partir do momento que você entender isso, quando voltando agora para a videira Israel, quando você lê o livro de Juízes, a Bíblia diz que eles sofriam porque estavam longe de Deus. Quando eles resolviam adorar, a voltar, a clamar e buscar Deus, Deus vinha ao seu favor, Gilberto, resgatava ele, liberava eles, abençoava ele, destruía os seus inimigos. Aí passava um período de 40 anos, né? Até que ele gismou, e depois ele voltava de novo por maus costumes. O problema é que nós vivemos, sabe, buscando os mesmos erros, praticando os mesmos erros, o mesmo caminho. É por isso que nós estamos sofrendo. Porque se nós estivermos nele, ele estiver em nós, os frutos vai ser diferente. A situação vai ser diferente. Olha aqui para mim. Esse é a importância de nós estar nele. Como que um ramo vai dar fruto? Quando você corta um ramo e você deixa uma horinha ou menos, o ramo seca. Porque o ramo sozinho não pode dar fruto. Ou seja, tem pessoas que é autossuficiente. Na hora que o negócio está andando, na hora que o negócio está melhorando, ele abandona Deus. Ele recebeu a graça de Deus, ele recebeu o benefício de Deus, ele abandona Deus. Olha o perigo. O perigo de você sair fora de Jesus. Eu tenho que estar nele, está em mim. A Bíblia diz em Lucas capítulo 13, fala de um fazendeiro que tinha uma figueira dentro do terreno dele. Preste bem atenção. Já fazia 3 anos que ela não dava fruto. O fazendeiro ia lá, olhava, não tinha fruto. E ele ficou bravo. Chamou o seu forçado e falou assim: é o seguinte, corta essa figueira, porque faz 3 anos ela não produz nada, está me dando prejuízo. Alguém intercedeu. Não, vamos cavar mais profundo. Vão jogar adubo. Se passar 1 ano não dá fruto, a gente corta. Deus, Ele nos dá a oportunidade. Quanto tempo? Quanto tempo Deus está dando a oportunidade para você? 1 ano? 10 anos? 15? 30 anos? 60? 50? Quanto tempo Deus tem nos tolerado não, nos amado. O amor dele é o que tem nos alcançado, o amor incondicional de Deus. Ele tem alcançado você. Porque os nossos frutos são maus. Os nossos frutos são maus. O fruto de Israel era bravo. Como é os nossos frutos? Como que é os nossos frutos? O que eu estou produzindo? O que eu sou para minha esposa? O que é você para sua esposa? Que fruto você tem dado? Como que você trata a tua esposa? A forma que você fala com ela,
com seu filho, a responsabilidade que você tem lá. Por que você vive querendo desviar, querendo ir para lá, fica arrumando desculpinha aqui para você ir para a mão do diabo? Amado, não tem dois porém, é Bíblia. Tiago capítulo 4, versículo 7. Ou você se assujeita a Deus, ou você vai se assujeitar ao diabo. Não tem para onde correr. Não tem esse negócio. O muro é do diabo, viu? O muro é dele. Não adianta, não tem argumento. Eu conheço a palavra. Eu sei quem é Deus. Eu sei que Deus tem feito por mim. Olha o que Deus tem feito por você. O diabo quer destruir você. O diabo quer matar você. O diabo quer botar você numa cadeia. O diabo quer que você vire um mendigo. Que você vive drogado na rua e sem voltar para casa. Igual encontrei 2 meninos. Glória a Deus que hoje estão na igreja. Fedia. Usou droga sábado inteiro, de sexta até sábado. Estava na rua. Gastou tudo. É isso que o diabo faz. E eu ainda vou ficar vacilando? Não. Eu tenho que estar em Deus. Eu tenho que estar nele. Buscando nele. Sou falho. Sou pecador. Mas tem um Deus que ele me ouve. Eu sozinho eu não vou chegar a lugar algum. Você sozinho você não vai chegar. Coloque isso no teu coração. Irmãos, esqueça homens. Esqueça esses pastores que estão dando mau testemunho. A gente fica muito ligado no Duque e no fulano. É porque está pedindo. Deixa o problema deles. Cuide de sua vida. Dê conta da tua vida. É muito fácil cuidar da vida da Jaqueline. É muito fácil cuidar da vida dela. Cuidar da sua vida. Amém? A Bíblia diz que você vai ter que prestar conta da sua vida. Da vida do outro. Quem vai cuidar é Deus. Amém? Eu tenho que estar bem. Eu tenho que buscar o Senhor para eu estar bem. Porque se eu estiver em Deus, está em Deus em mim, eu vou dar fruto. Fruto de justiça. As pessoas vão ver Deus na minha vida. As pessoas vão ver o Espírito Santo na minha vida. Através da minha vida, entendeu? Os nossos pais vão ser alcançados. Os meus vizinhos vão ser alcançados. Está aqui o José, aqui o Zé Roberto. Aleluia. 10 anos mendigo, usou 15 anos crack, cocaína, maconha, vivia bebo, mandaram 3 facadas, deram tiro, está aqui vivo, de pé, e hoje a família está vindo, porque está vindo a mudança, está vindo os frutos, é esses frutos que a família quer ver em você, que os seus parentes querem ver em você, porque através da tua mudança, através da sua mudança, Deus vai se manifestar. Deus vai manifestar. Aleluia. Salmo primeiro, sempre eu cito esse salmo aqui. Amém? Porque quando eu medito na palavra dia e noite, confusão não faz parte da minha vida. Porque eu estou cheio de Deus, já conheço a palavra. Nem é qualquer conversação. Pessoal, toda palavra errada que não vem de Deus, sai fora. Porque é muito fácil eu apontar alguém. É muito fácil eu falar das suas falhas. Você percebeu quando a pessoa ela quer defamar alguém, ela só fala do ruim, né? Por que não fala das virtudes? Porque nós temos as nossas falhas, mas também temos as nossas virtudes. Mas a pessoa, quando ela vai defamar a pessoa, só fala dos erros. E todos nós erramos. Mas nós temos que se esforçar que está nele. Dá fruto. Interessante, né? Quem não dá fruto, ele corta fogo. E quem dá fruto, ele corta mais ainda. Ou seja, o processo é o mesmo. Todos nós estamos no processo. Jeová, já que ele não nasce, está cortando. Estamos na polda. Ó. E não é legal. Você está nesse processo. E muitas vezes você não quer passar esse processo. Mas esse processo vai ser para o seu bem. Esse processo aí, quando
os frutos vier, vai ser frutos bons, que as pessoas vão ver de longe os seus frutos. Então, amados, não esqueça, você sozinho, ramo só estável, servindo apenas para ser queimado. O ramo não é capaz de gerar nada, Anderson, nada. É por isso que eu tenho que me esvaziar. Jesus falou lá em 1 Timóteo capítulo, ou é Filipenses 2:7, ou Timóteo, acho que é Filipenses, que Jesus falou assim, que ele se esvaziou dele mesmo, não tomando forma de nada. Nós temos que se esvaziar do nosso ego, da nossa raiva. A gente vive com raiva. Vive triste, aborrecido, querendo resolver na língua, sabe, querendo resolver com a mão, é porque vai ser assim, a gente fica amaldiçoando os outros, ele vai ver, ele vai cair, ele vai se lascar, porque se deixa na minha vida, e Deus vai fazer, não vai fazer nada, rapaz. Ore por ele. Na sexta-feira alguém mandou um recado para mim me ofendendo. E eu falei, quem é esse cidadão? Acabando comigo. Eu peguei o telefone, liguei. Eu falei, alô? Ele, alô, quem é? Sabe o que acontece? Mandaram um recado para mim. E quem está falando? Eu disse, pastor Roger. Aí desligou o telefone. Aí desligou, eu falei, ei Jesus, quis falar comigo não. Aí eu joguei lá no WhatsApp, né? Ó, eu falei, se ele tiver, vai mostrar a carona dele. Joguei lá, eu coloquei, tá lá a carona do cidadão. Eu falei, é você. Eu já sei quem é, eu falei, vou orar por ele. Aleluia. Sabe qual é o problema? Nós atribuímos a nossa derrota aos outros. Você não depende de ninguém. Você depende de Deus. Se você estiver ligado em Deus em você, olha o que a Bíblia diz, João capítulo 15, versículo 7. Se Ele estiver em você e você nele, você vai dar muitos frutos. 15:7. Se permaneceis em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis e vos serás conduzido. O significado de permanecer é comunhão com Cristo, de modo que trabalhe na nossa vida por meio dela, a fim de produzir frutos. Por isso que nós temos que estar nele. O problema todo nosso é um só. É que nós não estamos nele. Pessoal, esse é o problema nosso hoje. É que nós não estamos nele. E se nós não estamos nele, não vai produzir fruto. Como que eu posso estar nele, pastor? Primeira coisa, está nele. Meditar na palavra. Se você não medita na palavra, você vai sofrer essa consequência. Meditar na palavra. Segunda coisa, estar constantemente em oração. Porque se meus olhos, olha o que a Bíblia diz, se os meus olhos é luz, todo o meu corpo vai resplandecer luz. Se os meus olhos são maus, meu corpo será treva. Se eu coloco só esse mundo
só observo, só esse mundo, só que o Facebook oferece, o WhatsApp, ou amiga, ou amigo, só dessas coisas desse mundo, eu vou ficar mal. Porque o que o mundo dá a nós é mal, é só violência, é sendo pessoas assassinadas, pessoas sendo agredidas. Hoje o ser humano não vale nada para outro ser humano. O cara vai lá e mata e acabou. Hoje não manda nem matar. Primeiro eles batem, eles maltratam, para depois. Eu estava vendo uma reportagem de vir para cá, uma mãe estrupou sua própria filha para ganhar 60 mil reais. Um homem de 11 meses. Me fala se essa mulher não é um demônio. Ganhou 60 mil reais, Jacqueline. Vender para os pedófilos. Você está entendendo o mundo que nós estamos vivendo? Você percebeu a situação que está? Sabe por quê? Nosso país está um caos, porque o nosso país não quer Deus. Aí você vem para a igreja, o sacerdote, é carro, é casa, né? É a campanha, não sei o quê, é do lençol, é do quê? E só arrecadando, e mentirada em cima de mentira. Mas ele não prega Deus, não prega salvação, não manda o cara largar a mente, largar, sabe, a safadeza. As pessoas só querem ouvir aquilo que apraz, aquilo que elas querem. É carro, é dinheiro, não, sabe? Não estão em Deus. É por isso que a nossa nação está indo de mal a pior. Eu estava falando para as meninas, quando você lê Os Heróis da Fé, já estou encerrando, através de um homem, Deus mudava uma nação. Leia lá sobre João Rus, Lutério, Jerônimo Savonarolato. Leia sobre Moody, que mudaram o seu estado, sabe como? No joelho e acreditando em Deus. Em Deus, mudaram cidade, mudaram o país, acreditando em Deus, ligado em Deus. Você só vai vencer, você só vai romper quando verdadeiramente você estiver nele. Porque quando você estiver nele, você vai trocar Jesus por um carro, pela tua empresa, pela sua vida confortável, entendeu? Você não vai trocar Jesus por nada, porque você vai estar nele. Amém? Se põe em pé. Vamos orar. Em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar, Senhor Jesus. Eu quero te agradecer, Jesus, por mais um dia, Espírito Santo. Quanta confusão vem no nosso coração. Quanta palavra vem, Senhor, para nos desanimar, para nos tirar do foco. Ora, Deus, que nós deixamos a carne falar mais alto, Espírito Santo. O desejo é maior, a vontade de te buscar, de se humilhar na tua presença. Infelizmente, Deus, nosso país está nessa situação, onde as pessoas, Pai, elas celebram Satanás. O mês que vem, Senhor, é a celebração do diabo, a festa da carne, onde pessoas vão celebrar o diabo. Pai, mas em nome de Jesus, que o Senhor possa despertar os seus filhos que estão aqui. Desperta, Deus, porque o Senhor está voltando. Desperta, Senhor, porque o Senhor, Pai, nas suas escrituras, o Senhor deixou os sinais da tua vinda. A situação que está, Deus, no mundo inteiro. Pai, as pestes. Olha a peste que surgiu, Deus, que está nas Américas, Pai. Mas em nome de Jesus, guarda o nosso lar, guarda a nossa família. Guarda, Jesus, nos dá as forças para nós falar mal desse mundo. Nos dá as forças, Senhor, para que nós possamos prosseguir, Deus. Oh, Deus, aqui nós te pedimos, Espírito Santo. Oh, Senhor, eu entrego os teus filhos nas tuas mãos e abençoo, Pai, em nome de Jesus. Deus,
Amém, igreja?